O julgamento do caso Joaquim, hein? Deve acontecer em Ribeirão Preto, já tem data reservada. Olha só, de acordo com as investigações da polícia, a mãe, Natália Pontes, e o padrasto Guilherme Longo devem responder por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção mesmo de matar. O menino Joaquim tinha apenas 3 anos de idade no dia em que desapareceu, em novembro de 2013, ou seja, quase 10 anos depois desse fato. Quase uma semana depois do desaparecimento do corpo do menino, ele foi encontrado, boiando no Rio Pardo, perto da cidade de Barretos. E vocês lembram disso? Porque quando o corpo do garoto foi encontrado, o padrasto virou e falou: "Ah, é? Encontrou? Ah, que bom." Quer dizer, com a maior frieza do mundo. Depois do crime, Natália chegou a ficar presa, mas responde em liberdade. Guilherme segue preso em Tremembé e agora o crime caminha para o fim. Pelo menos é o que espera, né? A juíza da 2ª Vara de Execuções Criminais, doutora Isabel Cristina Alonso Bezerra, reservou o plenário do júri entre os dias 16 e 27 de outubro. É o que você vai ver nessa reportagem. Põe no ar. A data do julgamento ainda não foi oficializada, mas durante este período, o plenário segue indisponível para demais júris. Neste ano, o caso que chocou o país completa 10 anos e caminha para o fim. Na Justiça, alguns entraves ainda cercam os processos de Guilherme Longo e Natália Ponte. A promotoria e as defesas dos réus aguardam uma decisão da Justiça sobre a unificação dos processos dos acusados. O advogado Antônio Carlos, que integra a defesa de Guilherme, aponta que deve recorrer no tribunal caso a Justiça decida que os dois sejam julgados separadamente. A defesa entende que deve ser somente um julgamento, porque a lei assim determina. Os dois processos não cabem mais recursos, já estão definitivamente transitado em julgado. Então, pela lei, pelo Código de Processo Penal, o instituto que chama-se continência, quando várias pessoas são acusadas de praticar o mesmo crime, deverá existir um só processo. Um só processo e um só julgamento. Isto por quê? Evitar decisões contraditórias, que é um risco muito grande, em um processo dessa natureza ser desmembrado, facilidade na obtenção da prova, bem como economia processual. Imagine um júri durando 10 dias, um júri para o Guilherme, mais 10 dias um júri da Natália. Isso é inadmissível. A promotoria também é a favor que o júri seja unificado, apesar de considerar o processo de Natália mais atrasado em comparação ao de Guilherme. O processo dele está pronto para ser julgado, não está pendente mais nenhum requerimento, não existe mais recurso em nenhum tribunal superior pendente de julgamento. De acordo com as investigações da polícia, ambos devem responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O menino Joaquim tinha apenas 3 anos no dia que desapareceu na madrugada de 5 de novembro de 2013. Natália, mãe do menino, teria acordado e percebido que o filho não estava em casa. Ela e o padrasto, Guilherme Longo, iniciaram as buscas pelo menino, que logo foi acompanhada pela polícia militar. Comecei a procurar ele na casa inteira, achando que ele tinha se escondido, e não estava. A Record TV foi a primeira emissora ao chegar no local onde as buscas por Joaquim se intensificaram. Nós estamos no bairro Jardim Independência, o local onde fica a casa do menino de 3 anos que está desaparecido desde as 7 horas da manhã de ontem. Neste momento, bombeiros e policiais estão bem perto daquela galeria. Eles analisam a maneira de entrar neste local. O corpo do menino foi encontrado boiando no Rio Pardo, perto de Barretos, quase uma semana depois do desaparecimento. Depois do crime, Natália chegou a ficar presa, mas responde em liberdade desde então. Já Guilherme, depois de 2 anos preso em Tremembé, conseguiu autorização judicial para responder em liberdade. Foi quando resolveu confessar, com exclusividade ao jornalismo da Record TV, que matou o enteado com um golpe de mata-leão. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele para fora e matei. Eu estrangulei ele eu não apertei a traqueia dele, né? Para não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele para ele desmaiasse sem dor. E foi rápido. Depois de confessar o crime, Guilherme desapareceu e se tornou foragido, só sendo localizado em Barcelona, na Espanha. Hoje, ele segue preso em Tremembé.
Então, você sabe que eu estou vendo aqui, estou até comentando com o doutor Felipe aqui, assim, tem casos que marcam muito a gente, né? Porque, vou repetir isso, porque marcou a minha vida. Eu estava apresentando o Cidade Alerta naquela época e, de repente, veio a informação da editora-chefe, eu não lembro se era a Aline Bueno na época, olha, tem uma criança desaparecida e tal, né? Foi a Aline Bueno, né? E aí, de repente, entramos com o Guilherme Campos ao vivo do local, só nós estávamos lá. Só nós estávamos lá, a polícia militar tentando fazer buscas no local e até naquela ocasião eu lembro que as pessoas da família tentavam impedir que a nossa equipe fizesse o nosso trabalho. Gente, mas como uma criança de 3 anos desaparecer? E aí ficou toda aquela história, a porta ficou aberta. Como é que uma criança pode abrir a porta? Tá, ela até pode, mas como é que ela vai sair no portão? Vai virar a chave no portão, depois ela vai sair. Aí ficou toda aquela história, não, ele foi para cá, ele foi para lá, alguém passou, alguém pegou, alguém isso, alguém aquilo. E depois a verdade veio à tona, né, gente? Que absurdo, né? O garoto, de alguma maneira, ou pelo menos pelo relato dele, do Guilherme Longo, diz que matou, e depois simplesmente jogou no Rio Pardo. Só que o Rio Pardo, naquela ocasião, com aquela correnteza toda, foi parar a 100 quilômetros, gente, lá na cidade de Barretos. E é uma história que tomou o Brasil inteiro, e não só isso. Virou noticiário internacional, porque vocês sabem que a nossa Record TV tem emissoras no mundo inteiro também, passou isso pela Record News. Quer dizer, um caso que todo mundo ficou sabendo, e pela barbaridade como isso aconteceu. Ou seja, de toda essa história, entre processos, entre recursos, entre alegações, aquelas burocracias que se tem da justiça e aquelas brechas que se tem, passaram-se quase 10 anos. E ainda não há a certeza de que esse julgamento vai acontecer ainda. Conforme você viu, se prestou bem atenção, a juíza reservou o plenário. Reservou, com a intenção de que vai acontecer. Mas vocês sabem como funcionam as leis brasileiras. Talvez, se os advogados trabalhassem com as brechas ou não estiver satisfeito com o resultado antes do plenário, antes do julgamento, tudo pode mudar novamente. E nós vamos acompanhar. O advogado de defesa de Natália Ponte, Natan Castelo Branco, diz que utilizará provas que podem contaminar o julgamento do Guilherme e, por essa razão, manifestou-se pela separação do julgamento. Eu estou dizendo para vocês, olha aí, ó, vale lembrar que esse pedido de fazer julgamentos separados ainda não foi acatado pela Justiça. Então, corre-se um sério risco desse julgamento não acontecer nessa data prevista, porque, certamente, há interesse da defesa em separar tudo isso. Vamos esperar para ver, né? E aí você vai acompanhar aqui no nosso Cidade Alerta.